Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Nos Acréscimos. Meu nome é Guilherme e antes de tudo deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho, então por favor colabore. E hoje no vídeo falaremos sobre jogadores que estão sem contrato, ou seja, estão livres para negociar a custo zero com qualquer clube do mundo, certo? E então vamos lá, rapaziada. Começando essa nossa lista, jogador número 1, Adrien Rabiot. Ele tem seus 24 anos, é francês, atua no PSG, é um meio campo. Mas só que nesta temporada ele disputou apenas 8 partidas, sendo que em 5 delas ele foi titular e 3 ele saiu do banco, ou seja, foi substituto, certo? Não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, mas pra quem já viu ele jogando sabe que ele é um bom jogador, certo? O provável destino do jogador é a Juventus, é a equipe que está mais interessada no serviço do jogador. E vamos ver no que vai dar. Nos próximos dias aí pode estar acontecendo um anúncio. Se não me engano já aconteceu. Se tiver acontecido vai estar aparecendo aí na tela, certo? E se não tiver, vai acontecer, tenho certeza disso. Nosso segundo jogador é o espanhol Ander Herrera. Ele tem seus 29 anos e atua no Manchester United. É um meio atacante. Ele disputou 14 partidas nessa temporada. Começou 5 como titular e tem apenas um gol. Já foi jogador importante para o clube, mas hoje não é mais, certo? Terceiro jogador da nossa lista, rapaziada, é o Héctor Herrera. Herrera também, só que esse daqui é mexicano e ele atua no FC Porto. Ele é volante, tem seus 29 anos e disputou 51 partidas nessa temporada. Muita partida, mano. Ou seja, é um jogador muito importante pro clube dele. E em 48 ele foi titular. Nessa temporada ele tem 9 gols e 2 assistências. É um ótimo jogador. E o provável destino do jogador é o Atlético de Madrid, certo? E me desculpe, rapaziada, voltando ao segundo jogador, Ander Herrera. O provável destino do jogador é o PSG, é o que mais está interessado em contar com o jogador no elenco, certo? E aqui no caso do Héctor Herrera, é o Atlético de Madrid quem está mais interessado no jogador. Seguindo nossa lista, quarto jogador, Yacine Brahimi. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim, vocês sabem quem é, eu acho, está aparecendo na tela. Ele tem seus 29 anos, é argelino e atua no FC Porto também. É um ponta, né? No caso, joga bem e disputou também fucking 51 partidas. Em 44 ele foi titular e marcou 11 gols e deu 4 assistências aí. É um jogador muito importante. O provável destino do jogador é o Galatasaray ou o Benfica. Ele foi oferecido para o rival e o presidente do clube português já pronunciou sobre isso aí. Brahim aqui seria uma boa e tudo mais, mas nada além só disso, entendeu? Tipo, não tem nada certo. Seguindo a nossa lista aqui, rapaziada, tem o Mario Balotelli, um ótimo jogador, muito conhecido. Ele tem seus 28 anos atualmente. Pra quem não sabe, né, que é impossível não saber isso, ele é centroavante e é italiano, certo? Ele foi o primeiro jogador negro a marcar um gol com a camisa da seleção italiana. E nessa temporada ele jogou por 2 clubes da Ligue 1 da França. Jogou pelo Nice e pelo Olympique de Marseille. Nessa temporada ele disputou 25 jogos, marcou 8 gols e deu uma assistência, certo? E o provável destino do jogador é o Parma. Mano, se você não viu ainda essa notícia, é complicado, porque o que eu mais vi nesses últimos dias foi notícia que o Balotelli vai pro Parma e não sei o que. Mas enfim, é um ótimo jogador. E aí, caberia no seu time? Sexto jogador, Daniel Sturridge. Será que vingou? Será que não vingou? Eu acho que não vingou, mas enfim, eu acho que é um ótimo jogador. E ele tem atualmente seus 29 anos, é atacante, ele atua no Liverpool e é inglês. Nessa temporada ele disputou 26 partidas, ele é banco lá no Liverpool. Ele marcou 4 gols e deu 2 assistências. Em pouquíssimas partidas ele começou como titular, então não podemos julgar esses 4 gols e 2 assistências, no qual são números baixíssimos. Mas enfim, eu acho ele um ótimo jogador. Sétimo jogador dessa lista aqui é o Elbeck.
que atua no Arsenal. Atualmente ele está com 28 anos, é inglês também e atacante. Tá no mesmo embalo praticamente. Nessa temporada ele disputou 14 jogos, marcou 5 gols e deu uma assistência só. No Manchester United eu achava que ia vingar muito. Só que quando ele foi pro Arsenal não foi muito o que eu esperava dele. Mas tudo bem. O provável destino do jogador aí é o Galatasaray. E voltando também ao Sturridge, nenhum clube tipo demonstrou interesse no jogador, certo? Então provavelmente ficará sem clube aí. E creio eu que o último jogador dessa lista é o Andy Carroll. Não sei pronunciar o nome desse jogador, mas creio que você conhece também. Ele atualmente tem 30 anos, jogou no Liverpool, era um baita de um centroavante. Um baita não, era um bom jogador, um bom atacante, um bom centroavante. Ele é inglês, tem seus 30 anos e atua no West Ham atualmente. Nessa temporada ele disputou apenas 12 jogos e não fez nada. Nada. E o provável destino, nenhum time demonstrou interesse nele. Mas aqui, seguindo essa lista, tem outros jogadores também. Só que eu não sei muito a respeito dos números. Tem o Frank Ribéry, que vai ficar sem clube. Tem o Arjen Robben. Tem o Ben Arfa, ex-PSG. Tem o Dani Alves, lateral direito, no qual todo mundo conhece. Tem o Gary Cahill, zagueiro do Chelsea, que era do Chelsea no caso. E Felipe Luiz, aí, que era do Atlético de Madrid. E também, por último nessa lista, tem o nosso goleiro Gianluigi Buffon, que eu acho que vai voltar pra Juve. Beleza então, rapaziada. Algum jogador desse daí você queira ver aqui no Brasil? Ou seria muito irrealista? Ou você quer ver... Comenta aí em qual time você quer ver algum desses jogadores jogando, nem que seja na Europa, na América. Mas comenta aí. E comenta também quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Fala mais conteúdo aí pra nós estar tentando trazer, entende? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Tem vídeo também esse estamos postando na terça, vai ter vídeo na quinta e também no sábado. Não temos horário definido ainda, mas se você ativar o sininho de notificações, você irá receber a notificação. Fico grato se você fizer isso, vai estar ajudando e muito. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E siga nas redes sociais também que vai estar aparecendo aí na descrição, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo, rapaziada.